A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu quero contar para você, quero fazer um vídeo diferente com você, queridos. Hoje eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu tenho um testemunho de vida muito forte. Aliás, sempre a gente tem vários, né? Ou alguns. Eu tenho alguns na minha vida. Esse é um dos principais, obviamente, se não o principal, né? E eu gostaria de contar para você o que aconteceu na minha vida, no meu casamento. Eu quero desejar para você um ótimo dia, né? Primeiramente dizendo. E eu quero dizer para você, queridos, que você que está com o casamento assim destruído, você que está com um casamento bem complicado, você que acha que não tem mais saída para o seu casamento, você tem saída sim para o seu casamento em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Eu acredito que através da mensagem de hoje, através do meu testemunho, você vai ver que se você colocar Deus na frente, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer da forma mais natural possível. Vai acontecer sim. Não sei como Deus vai fazer, porque a gente nunca sabe, mas Deus ele sempre tem uma forma de fazer, né? Então é por isso que eu quero contar esse testemunho aqui. Quem sabe esse testemunho sirva para abençoar alguma pessoa. Quem sabe você vê que de repente alguém esteja passando por isso no casamento e você fala, poxa, eu acho que essa mensagem vai ajudar essa pessoa. Ou quem sabe você está passando por isso no casamento e você acredita que isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar sim, em nome de Jesus, amém? Bom, eu sou casado desde 2000, eu casei em 2000 com a minha esposa, a missionária Andréia, e nós ficamos 3 anos, né, tentando ter um filho. Minha esposa tinha um problema, né, um cisto no ovário, eu acho que é isso, e ela não conseguia engravidar, até que um pastor chegou na nossa casa, orou, né, e profetizou, dizendo que nós iríamos engravidar sim. Aconteceu, depois de 3 dias, engravidamos. Porém, querido, depois de um mês com meu filho, que hoje já vai fazer 20 anos esse ano, depois que ele nasceu, um mês depois que ele nasceu, infelizmente eu acabei saindo de casa, arrumei uma outra pessoa, abandonei minha esposa. Eu não era cristão, minha esposa era nova convertida, acho que tinha um ano e meio que ela estava indo para a igreja, e ela acabou, né, ficando sozinha com meu filho. Eu fui viver uma vida totalmente errada lá fora, totalmente errada, abandonei tudo, tinha um bom emprego na época, né, e acabei saindo de casa, acabei abandonando tudo e acabei deixando ela sozinha. Essa é a verdade. É vergonhoso falar isso, mas foi o que aconteceu, querido, foi o que aconteceu. E ela sozinha, obviamente eu pagava apenas um valor simbólico, né, naquela questão de pensão, né, alimentícia, pagava um valor e ela começou a passar necessidade. Só, querido, que Deus ele tem a forma dele de trabalhar, né? Deus ele já tinha um plano na minha vida, a qual as pessoas profetizavam, dizendo que eu iria ser um pastor, que eu iria pregar a palavra, que Deus iria me usar na palavra. Então eu já tinha essa promessa na minha vida. E quando Deus ele promete, querido, ele costuma cumprir, ele cumpre. Não interessa como vai ser, quando vai ser, mas ele cumpre. Deus ele tinha promessa sobre a minha vida. E mesmo eu desviando pela misericórdia de Deus, Deus ele não me abandonou. Mesmo eu sendo infiel, Deus ele foi fiel sobre a minha vida. Então, querido, eu creio em nome de Jesus Cristo. De repente, se você está passando por uma luta dessa, se Deus ele tem promessas sobre a sua vida, se Deus ele tem promessas sobre a vida do seu esposo, ou quem sabe a vida da sua esposa, pode ter certeza, ele vai cumprir em nome de Jesus. Basta você continuar no caminho. Basta você continuar acreditando em nome de Jesus, buscando a Ele, não abandonando a Ele. Eu tenho certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Quantos casamentos, queridos, nós temos por aí destruídos? Quantos casamentos nós temos aí indo de um buraco abaixo? Quantos casamentos, quantas pessoas estão sofrendo com infidelidades, com adultérios? Quantas pessoas estão sofrendo? Assim como a minha esposa sofreu lá em 2003, quando eu a abandonei. Pois é, querido, eu fiz isso, fui viver uma vida fora, né? Acabei morando com a pessoa e minha esposa ficou em casa. Na verdade, eu acho que quem tinha que contar esse testemunho não era nem eu, era ela, porque o testemunho dela é muito mais forte do que o meu, né?
mas normalmente eu conto a visão de quem está lá fora. E ela conta a visão dela, da forma que ela estava aqui. E ela continuou a buscar a Deus. Aliás, eu brinco com ela, eu falo que ela nunca buscou tanto a Deus como buscou naquela época em que nós estávamos separados, né? Eu fiquei 3 anos fora de casa, 3 anos. E ela buscando a Deus, orando, jejuando, indo nos montes, buscando na igreja, indo em vigília, ela acreditava. Porque muitos profetas chegavam dela e diziam, ele vai voltar. E ele vai voltar diferente. Ele vai voltar pregando a palavra de Deus. Vai ser um homem de Deus. Só que quando ela olhava, querida, da forma que eu estava, não parecia que ia acontecer dessa forma. Porque eu estava noivando, eu estava construindo casa, eu cheguei a morar com a outra pessoa. Ou seja, às vezes quando a gente olha para o problema, parece que não vai dar certo. É por isso que nós não podemos ficar olhando para o problema. É por isso que nós não podemos dar foco para o problema. A gente tem que focar em Jesus. Nós devemos focar sempre em Jesus. Não foca no problema. Porque se você for olhar o problema, não vai dar certo, porque já está assim, já está assim, já está assado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que focar em Jesus. Tem que focar. E não olhe para o que as pessoas vão dizer. Porque muitas pessoas olhavam para minha esposa e diziam, ele não vai voltar. Ele já noivou. Ele está morando lá na casa da mãe dela. Olha, ele tá construindo uma casa. Olha, ele está morando com ela. Então, se você focar nessas pessoas negativas ou no problema, você não vai conseguir. Lembra de Pedro? Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele focou na tempestade que veio, no vento que bateu ali na perna dele, ele teve medo, ele começou a naufragar, ele começou a cair. Então, querido, não foca no problema, foca sempre em Jesus, tá bom? E aí foi o que aconteceu, querido. Eu estava fazendo isso e ela começou a orar. E aí Deus, ele começou a trabalhar. Porque quando você ora, quando você intercede, Deus, ele começa a trabalhar. Vai vir um sambalate da vida, vai vir um Tobias da vida dizendo que não vai acontecer, como aconteceu com ela. Pessoas diziam, olha, não vai acontecer isso não, ele não vai voltar, não vai ter jeito. Mas ela continuou orando, ela continuou perseverando, ela continuou. E aí Deus, ele começou a trabalhar. Deus, ele começou a fazer assim comigo, assim, ó. Eu não saía do lugar, você entendeu? Primeira coisa que eu perdi, lembra que eu falei para você que eu tinha um emprego muito bom? Pois é, a primeira coisa que eu perdi foi meu trabalho. Eu ganhava 7 salários mínimos, um emprego muito bom naquela época. Deus, ele foi permitir que eu perdesse o meu trabalho. Perdi o meu trabalho. Eu estava construindo, e aí perdi o trabalho, tinha uma dívida muito alta. Comecei a vender coisas na rua, artesanatos na rua. As pessoas compravam muito, mas não pagavam. Eu comecei a ter muitos cartões. Naquela época era cheque, né? Cheque sem fundo. Eu tinha 14 cheques sem fundos, muitos cheques sem fundo. Uma dívida terrível que eu tinha. Estava construindo uma casa, mas a casa não ia para frente. O pedreiro que estava construindo para mim falou assim, Daniel, deve ter alguma coisa errada aqui nessa casa, porque eu não consigo colar um cano. A casa tinha um monte de vazamento, para você ter uma ideia, a casa tinha 5 vazamentos, né? Tudo dando errado, tudo dando errado. A mulher que eu estava queria engravidar, e aí ela começou a sentir uma dores nas costas. E quando ela foi no médico, o médico falou assim, olha, se você engravidar, você não vai andar. E minha esposa já tinha recebido uma profecia dizendo, olha, ela quer engravidar, mas ela não vai engravidar porque eu não vou deixar. Olha como é que Deus é tremendo, querido. E quando ela falou isso, eu voltei para casa e falei para ela, olha, nós tentamos, mas ela sentiu dores fortes nas costas. O médico disse que ela não poderia engravidar, porque senão ela não ia mais andar. Percebe, querido, quando a gente busca Deus, Deus, ele vai trabalhando. E muitas das vezes, querido, a gente não vê o trabalhar de Deus, mas ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está fazendo. A gente que precisa confiar. Né? E minha vida começou a dar tudo errado, querido. Eu tive momentos que eu andava na rua, eu olhava para o céu e dizia, Senhor, o que é que eu vou dar para o meu filho? Porque o meu filho já está crescendo e eu não tenho condições de criar o meu filho. Eu não tenho condições. Né? Beleza, morei com ela, entramos na casa, né? Começamos a morar junto, mas mesmo assim, nada dava certo.
era briga para lá e para cá. E eu trabalhava muito, eu trabalhava num hospital, eu trabalhava numa clínica de estética fazendo bico, eu trabalhava em salão de festa fazendo bico, eu trabalhava na rua vendendo as coisas, mas o meu dinheiro não dava para nada, para nada. Eu dava um salário mínimo para ela de pensão e o meu dinheiro não dava para nada. E as coisas sempre dando errado, aquela angústia vindo, eu comecei a ter visões de demônios andando perto de mim. Quando eu ia dormir, eu fechava os meus olhos, eu tinha visões de demônios andando perto de mim. Eu comecei a ficar perturbado. E eu trabalhava demais, até que eu comecei a perder meus empregos. Eu vendia as coisas na rua, não dava certo. Eu trabalhava em salão de festa. Um dia eu fui trabalhar no salão de festa, teve tiroteio, eu não pude mais para o salão de festa. Eu trabalhava numa clínica, no hospital, eu tive que escolher entre a clínica e o hospital. Fiquei com a clínica, porque eu trabalhava de terça a sexta. Saí do hospital onde eu estava. Ou seja, Jesus literalmente estava fazendo assim comigo, não deixava eu evoluir, não deixava, eu não conseguia evoluir, não dava certo, nada dava certo na minha vida, nada dava certo na minha vida. Por quê? Porque minha esposa estava orando, estava buscando. Até que um dia Deus falou para ela assim: olha, eu vou mexer em papéis. Estou eu mexendo em letras de papéis. E eu tentei, queridos, me separar. Bolei um plano, falei para ela que a gente tinha que ir no fórum, porque eu precisava dar atenção para o menino. E ela foi pro fórum comigo, chegou lá, não era nada disso. Na verdade, eu estava me separando dela. A juíza foi super ignorante com ela, que ela não quis assinar. A juíza foi super ignorante, dizendo que ela não poderia me forçar a ficar casada com ela. E a juíza falou: eu assino por ele. A juíza assinou por mim. Peguei os papéis que o advogado me deu, fui no cartório. Cheguei no cartório. Quando a moça leu o relatório, falou assim: olha, isso aqui está tudo errado. Você vai ter que voltar no fórum e vai ter que mandar fazer tudo de novo, porque da forma que está escrito não dá para fazer a sua separação. E a minha esposa falou assim: olha, Deus, ele me revelou que estava mexendo em papéis, estava mexendo em letras de papéis. Você percebe, querido, como Deus ele é maravilhoso? Você percebe como Deus ele é maravilhoso? Ele mexeu nas letras dos papéis da juíza, que estava tudo errado. Eu não consegui me separar. Até que um dia, que eu era teimoso, até que um dia Deus falou para ela assim: olha, agora você não vai orar mais. Chega de orar. Agora ele e eu. Ou ele volta andando, ou ele volta na maca. E aí uma pessoa me ligou, dizendo: olha, Daniel, eu via você tomando um tiro, quebrando 3 costelas em uma viela escura que você estava passando. E aí eu recebi uma ameaça de um rapaz que era vizinho, que era de um grupo aí, e ele me ameaçou dizendo que ia me dar um tiro. E eu lembrei que eu passava de fato assim em uma viela escuro quando eu voltava do trabalho, porque eu voltava muito tarde do trabalho, cerca de 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu estava voltando do trabalho. E eu lembrei da profecia, eu falei assim: o Senhor até aqui me segurou, mas agora eu preciso fazer a minha parte. Eu tomei coragem, conversei com a minha esposa e quis voltar para casa, porque se eu não voltasse para casa, de fato ia se cumprir aquilo que Deus ia ter falado. Eu comecei a juntar tudo aquilo que estava acontecendo, que mesmo a gente brigando muito, a gente brigava muito, às vezes ela me falava o que Deus estava falando para ela, mostrando para ela, através dela mesma ou de outros profetas. A minha esposa, ela é bem usada por Deus. E eu comecei a juntar tudo, aí eu comecei a acreditar, porque no início eu não acreditava, no início eu achava que era besteira. E aí eu comecei a juntar tudo e falei: não, realmente é Deus falando com ela, realmente é Deus.
estar nesse negócio. E eu quis voltar para casa, eu tive medo. Eu falei, Senhor, me recebe em nome de Jesus. Em 2006, 3 anos depois, eu voltei para casa. E uma profetisa disse que eu não iria voltar. Eu peguei minhas coisas, coloquei num saco de lixo e voltei para casa. E a única pessoa que me viu voltando para casa foi essa pessoa. Eu com sacos de lixo na mão, ela me olhou vindo, eu dei a paz do Senhor para ela. Ela me cumprimentou e eu voltei. Voltei no dia 16 de novembro de 2006. Se não me falha a memória, foi isso. 2006. E dia 10 de dezembro de 2006, menos de um mês depois, eu já estava entrando nas águas. Fui batizado, meu ministério foi rápido, eu comecei a congregar. 2 meses depois, o pastor me deu a oportunidade para ministrar a palavra. Eu, naquele primeiro amor, temente a Deus, busquei a palavra, comecei a estudar, comecei a pregar. 8 meses depois, o pastor me convidou para dar a escola bíblica dominical. Me empenhei, estudei, orei, comecei a dar a escola bíblica dominical. E com 3, 4 anos de ministério, eu já era presbítero, porque eu evoluí demais para a glória de Deus. E com 5 anos ou 6 anos, 5 anos, se não me falha a memória, 5 anos, eu fui consagrado a pastor. Mas com 4 anos, eu já estava pastoreando uma igreja como presbítero. Sabe o que quer dizer isso, querido? Era o plano que Deus tinha na minha vida. Tinha missionárias muito usadas por Deus, mesmo eu não estando na igreja, mesmo eu estando separado no adultério e no pecado. Ela me chamava de pastor. Ela me chamava de pastor Daniel. E eu dizia, mas eu não leio nem a Bíblia. Ela me chamava, porque ela tinha certeza do meu chamado. Deus já tinha falado para ela. E hoje eu estou aqui, falando para você, contando meu testemunho para você, dizendo que Deus é bom, o diabo não presta, e que se você crer, se você acreditar, Deus ele vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Dizendo que se você crer, se você buscar, Deus ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Hoje, nós somos pastores, minha esposa é missionária. Eu estou gravando esse vídeo um dia antes, do domingo. Daqui a pouco eu vou sair, vamos visitar uma igreja, vamos com um grupo de jovens. Hoje é assim, hoje é fazendo a obra, hoje é gravando vídeo para vocês, falando de Deus, do amor de Deus, pregando na igreja, louvando, visitando lares, fazendo culto ao ar livre, pregando nas ruas. Hoje é dessa forma. Mas por quê? Porque alguém orou por mim. Alguém um dia acreditou que Deus ele tinha um ministério na minha vida. E esse alguém foi minha esposa. Eu tenho certeza, querido, que você é resultado de oração de alguém. Então ore pelas pessoas em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está com o casamento destruído, alguém que está com o casamento, querido, acabando, manda esse vídeo para ela ou para ele em nome de Jesus. Mostra que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda trabalha, que Deus ainda age com o poder da oração. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo. Durante o dia nós vamos ter mais vídeos. Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.